en este vídeo vamos aprender mais uma possibilidade de modelagem em Dynamo, que tem a ver com o aproveitamento das informações de um objeto já construído em Revit. Vejam que aqui na tela eu estou selecionando uma parede e tenho umas linhas verticais definidas, né, que formam uma onda senoidal, né, controlada aqui pelo algoritmo que vamos analisar agora, tá? Então vamos tirar proveito dessa conjunção entre a possibilidade de programar parametricamente determinadas formas e associá-las aos objetos que foram modelados ou que estão sendo modelados. Bom, então vamos começar a explicar o algoritmo, o código, e vamos começar pelo primeiro nodo, né, que é esse nodo que está aqui destacado e que em Dynamo tem a função de fazer apenas a seleção da categoria, né, de elemento do modelo, né, o modelo BIM, né. Lembrem que uma possibilidade de segmentação dos elementos do modelo é através da categoria, né, uma segmentação fundamental de base, né. Então, em nosso modelo específico, vamos selecionar a categoria Walls, sobre a qual vamos trabalhar. Esse nodo retorna, né, para esse outro pequeno nodo aqui, essa categoria selecionada, né, e esse nodo tem a função de colecionar todos os elementos que estão dentro do modelo atual, dentro do nosso projeto, né, da categoria Walls. Então, todos os elementos que foram colecionados aqui, né, vão passar a alimentar, né, esse nosso code block. Vamos analisar aqui com um watch e vamos colocar, né, um watch para ver o conteúdo. Essa lista é uma lista que está em um nível, né, que tem como conteúdo um único elemento, né? Um único elemento, né? Vamos fazer o seguinte: antes de processar esse elemento, vou retornar aqui o elemento, né? O elemento é esse, né? O elemento é esse, o elemento wall, que tem um código identificador numérico específico para cada objeto do modelo, para cada elemento do modelo, né? E nessa lista estamos vendo a categoria, né? E o número desse objeto. Se eu copio aqui no meu modelo Revit, faço uma cópia, né, com o comando copy, né, e faço uma outra parede, vejam que aqui já terei duas paredes, né? Então todo esse nodo tem a função de fazer a coleção, né, de todos os elementos daquela categoria específica, que é a categoria parede. Muito bem, isso entrou aqui. Agora, o que essa linha está fazendo com esse elemento E, ou com essa lista de elementos C, né? Agora, muito atentos aqui, por quê? Porque o símbolo, nós muitas vezes temos que pensar se o símbolo está representando um objeto único ou uma lista de objetos, né? O mais provável, né, é que nossos processamentos, né, quando fazemos coleções, as coleções sejam listas, né, listas de objetos. Então, essa função getLocation, alimentada por um parâmetro E, cujo conteúdo é todos os elementos da categoria parede,
né, e está retornando de cada parede a linha de localização dessa parede, a linha de locação, que é essa linha azul que apareceu no eixo da parede. Né? Vejam que ambas as duas linhas, as duas paredes têm uma linha, né, de localização. E se eu mudo a posição da linha, né, evidentemente altero, né, a posição da linha da parede. É nessa linha, né, sobre a qual nós vamos nos apoiar para fazer o nosso trabalho de onda senoide. Bom, então temos os elementos guardados, as linhas de localização das paredes guardadas na variável par. A seguir temos algumas definições de variáveis, né? Declaramos aqui essas definições que vão nos servir para alimentar as funções. Quais são essas definições? A quantidade de divisões verticais, ou seja, vai ser um número inteiro que vai determinar em quantas partes vamos dividir essa senoide. Vamos dar a essa variável o nome n. Né? Quando defino com um clique aqui, já aparece o input, né, disponível para ingressar. Né? Vou colocar aqui a quantidade. Vejam que aqui nesse slider, né, foram feitas duas coisas. Primeiro, a troca do nome, duplo clique, né, sobre o cabeçalho, né, e aí temos um campo textual que podemos, né, modificar o seu nome. Depois, também limitamos a quantidade de possibilidades desse slider. Então, limitamos a um range, a uma variação entre um mínimo de 2, né, e um máximo de 100 partes, né, com um passo de 2 em 2. Né? Então, terei sempre partes pares. Né? Então, alimento a quantidade. H vai servir como a amplitude da nossa onda. Né? A amplitude da nossa onda eu limitei aqui entre 0 e 1, com possibilidade de variar de 0.1 em 0.1. Né? Então, terei, se for 0, né, a amplitude 0 vai dar uma reta. Então, alimento aqui. Ciclo. Ciclo vai ser relacionado com o ângulo, né? Qual é uma onda senoidal, né? Tem um ciclo, teoricamente, de 0 a 360, que é o ângulo completo de uma circunferência, né? Aqui eu estou limitando a um mínimo de 30 graus, um máximo de 360, com um passo de 30 graus. Então poderei ter, né, se a senoide for, né, de 360, será um ciclo completo, né? Em 180 será meio ciclo, né? 90 graus um quarto de ciclo, e por aí vai, né? Com módulos angulares de 30 em 30. Né? E a quantidade de módulos angulares vai me dizer quantas vezes eu repito esse ciclo. Né? Então aqui eu distribuí, né, na variável sic, que é ciclo, e mod, que é a quantidade de ciclos. Né? Eu limitei aqui entre um mínimo de 1, um máximo de 20, com números inteiros de 1 em 1. Né? Bom, a próxima variável já merece uma essa variável φ, né, vai ser a frequência da nossa onda. Então, aqui está multiplicando o ciclo, né, vezes
a quantidade de módulos. Vamos revisando os valores. Ctrl C, Ctrl V nesse watch e vamos revisando aqui nosso valor, né? Então aqui vai dar 1260. Muito bem. LP. O que será LP? LP vai ser uma variável que está determinado por um range, né, que tem essa sintaxe. Lembrem que era um range. Um range, né, é uma série de números, uma série numérica que tem um elemento inicial, um elemento final e um passo. Qual vai ser o elemento inicial? 0. Qual vai ser o elemento final? 1. E qual vai ser o passo? O passo vai ser 1 dividido n. E n era, lembrem, a quantidade de divisões verticais. Então, vejam que aqui o LP já está preparado para ser parametricamente o valor de divisão dessa linha de locação. Tá? Então, eu vou dividir a linha, independente de qual for o tamanho dela, né, em n partes, sendo que o parâmetro 0 é o primeiro ponto da linha, o parâmetro 1 é o último ponto, ou seja, é um inteiro dessa linha, e 1 dividido em n partes vai ser a divisão equidistante, né, das partes que haverá, né, terá que ser dividida essa linha. Tá? Então, esse parâmetro LP é importante. Vejam que dá uma lista numérica. Muito bem. Próximo valor, o ângulo. O ângulo vai ser novamente uma lista de números que vai de 0 até o máximo que é definido por essa frequência. E o passo vai ser essa frequência dividida novamente a quantidade de partes, né, dessa ondulação que vamos produzir aqui, né? O próximo elemento vai ser um cálculo. O cálculo da senoide, dos valores do seno, que terá a ver com o valor angular, calculado aqui, multiplicado, né, é o seno desse ângulo, e depois multiplicado pelo h, que era a amplitude da nossa senoide, né? E essa fórmula vai dar uma lista, novamente de 51 elementos agora, né, com a variação, né, dimensional que vamos utilizar em nossa onda aqui. Então, todos esses valores que serão de uma onda serão colocados na nossa construção geométrica. Muito bem. Agora começamos a trabalhar com a linha, né? Então, vejam quem apareceu aqui. Par. O que era par? Era a linha de localização, ou a lista de linhas de localização, né? Isso é muito importante ter em conta, porque eu tenho uma lista de objetos aqui. Eu tenho uma lista de 2 objetos. Ainda que eu apague uma das paredes, eu continuo tendo uma lista de um objeto. Tá? É muito importante isso, entender a estrutura de como vem a informação dentro da nossa função. Par não é um elemento isolado, é uma lista de um nível. Então, vamos analisar agora o conteúdo dessa linha. Essa declaração está
guardando na lista NO a normal da linha sobre um determinado parâmetro dessa linha. Então, qual é o parâmetro? Vejam que aqui os parâmetros, vou colocar a lista aqui, LP, essa é a lista de parâmetros da linha de locação. Se eu altero a quantidade de divisões, agora tenho 62 divisões, aqui eu tenho mais elementos. Se eu tenho poucas divisões, 14 divisões, eu tenho uma lista menor que vai de 0 a 1, parâmetro 0 é o início da linha, parâmetro 1 é o final da linha, parâmetro 0.5 o ponto médio da linha, e depois tenho todos os outros parâmetros que foram definidos pela divisão entre 0 e 1 de 1 sobre n, com passo 1 sobre n. Então esses passos aqui, que correspondem a 0.07142, aqui esses são todos iguais, a distância entre esses dois elementos numéricos são iguais. Muito bem. Então, observem o que vai acontecer agora. Observem a lista de normais. Vou chamar normais. Essa lista. Essa lista de normais retorna 15 elementos correspondentes a cada um dessas posições paramétricas sobre a linha, com o vetor normal daquela linha. O vetor normal agora está apontando, a linha está no plano superior, então está apontando para o lado y negativo, com coordenada 0 e com comprimento 1, é o vetor unitário. Seguindo a regra mão direita, dependendo de onde está o ponto P1 e P2, a normal muda de lado. Se eu coloco uma linha inclinada, a 45 graus, a normal agora está com esses valores. Muito bem, e mais sempre o vetor unitário. Agora vamos para o próximo passo, o P1. O P1 vai ser o nosso primeiro ponto da linha, que vai estar locado sobre a linha de locação par, e vai seguir a mesma distribuição dada para a normal, que segue a distribuição paramétrica de todos esses valores. Então vejam aqui, que sobre essa linha há um ponto locado, que divide a linha em quantas partes? Em 14 partes, em 6 partes, e sobre cada uma dessas divisões vai haver posicionada uma linha vertical, definida pelo ponto P1 e P2. Agora observem o seguinte, a diferença de situação. O que acontece se eu tiro esse replicador? Esse replicador vai apenas limitar a quantidade de pontos a um ponto. Por quê? Porque a lista de linhas de locação agora
tem um elemento. Né? A lista de paredes tem apenas um elemento. Então, não esqueçam que o Dynamo Design Script, quando ele tem que combinar listas dentro de uma função, ele faz a combinação pelo mais curto, pela lista mais curta. Então, como a lista de paredes tem um elemento, não importa que a lista LP tenha 6 elementos aqui. Ela vai processar apenas o primeiro, que é o parâmetro 0, que é o início da linha. Então, para que esse processamento seja com todos os parâmetros da lista, eu tenho que forçar uma combinação das duas listas através do elemento de replicação, né, ser explícito aqui. Né? Então, tenho que replicar esse processo. Então, né, para essa lista de paredes, embora seja uma, vai ser aplicada, né, cada um desses parâmetros para formar o ponto. Esse ponto vai ser guardado em uma lista chamada P1. Agora eu tenho a lista dos pontos P1 nesse elemento. Próximo passo: formar o ponto 2, que vai ser formado através de uma translação, né? Ou seja, um vetor de deslocamento, né? Aplicado sobre o ponto P1, sobre cada um dos pontos P1, né? E esse valor, vejam a função translate, como deve ser escrita, né? Tem 3 possibilidades, né? A possibilidade uma é a que eu escolhi agora, né? A possibilidade uma me dá a possibilidade de transladar o ponto, né? O geometry é o ponto, é a geometria, vírgula, vetor de translação em x, 0. Vetor de translação em y, 0. Mantenho a posição xy. Só altero a posição z. E a posição z vai ser alterada com que valor? É a altura mais MO. O que era MO? MO é o valor da senoide. São os diversos pontos, né, calculados pela senoide. Então, alt eu fixei aqui em 2 metros, digamos. Né? Depois isso pode ser motivo de uma parametrização também. Por enquanto está fixo. Então, a esse valor 2 vai ser somado o deslocamento dessa, né, produzido por essa senoide, né, no sentido vertical. Isso vai formar um ponto P2. Se eu vejo isso em perspectiva, né, eu já tenho a visão dos pontos. Aqui tenho os 6 pontos inferiores, né, e os pontos superiores. Se eu aumento a quantidade, né, vai aumentando, né, a quantidade de pontos definidos. Muito bem. Já estamos quase lá, porque agora o único que falta fazer é definir uma linha para ligar os pontos P1 e P2. Isso aqui já foi, né? E o próximo passo é essa linha LN. O que faz essa linha LN? Bom, digamos que eu estou trabalhando em uma situação em que eu preciso colocar um forro aqui grudado nessa parede e quisesse seguir uma onda paralela também. Então, eu estou me amarrando no ponto P2, que é o ponto superior da linha, e lançando uma linha através de um vetor de direção e um comprimento, né? E qual é o vetor? O vetor normal da linha
o primeiro que eu calculei. Então vejam agora como está a construção. A construção, né, está completa. Mas poderia mudar um pouquinho. Por quê? Porque vejam que se eu tenho a senoide aqui, eu tenho esses parâmetros guardados nessa lista MO. Em vez de ter um vetor unitário, né, definindo essa linha horizontal aqui, eu poderia alterar e poderia colocar, aproveitar o fato de poder alimentar essa função com 3 valores, né? Vejam que a função tem 3 valores: start point, P2, direction, vector, o vetor normal, e o length, o comprimento da linha, não está sendo fornecido aqui, então ele está utilizando o valor default, que é 1. Agora, se eu coloco vírgula MO, né, observem que a minha linha está sendo colocada seguindo o valor da minha senoide. Vamos aumentar aqui, né? Então, se eu altero a posição, essa linha, vejam como a mesma senoide que aparece sobre o plano vertical, eu estou colocando também no plano horizontal, né? É apenas um exercício formal, né? Vejam agora a amplitude 0, né? Transforma essa construção num elemento reto. À medida que eu aumento a amplitude, diminuo a quantidade de divisões, aumento a quantidade de ciclos, né? Coloco um ciclo completo de 360 graus, eu vou vendo a evolução, né, dessa situação que eu estou definindo sobre a minha parede. É claro que essa modificação que está sendo colocada nessa parede será feita em que paredes? Em todas as paredes do modelo. Então, se eu copiar essa parede, eu terei também, né, o cálculo paramétrico, né, desse jogo que estamos fazendo aqui. Qual é a função dessa normal? Essa normal direciona a linha horizontal, né? Então, por exemplo, se tivermos uma parede curva, fazer uma parede em arco, né? Essa situação também vai ser, né? Aqui eu posso aumentar, vou aumentar 10 vezes 10, né? Eu posso controlar, né, também a orientação
desses elementos, né? Por ser uma senoide, vai ter uma parte positiva, uma parte negativa, né? Então ela está se distribuindo, né, a ambos lados da parede sobre o eixo, né? E o valor que está sendo lançado segue a mesma distribuição, né, que na parte que na distribuição vertical, tá? É importante quando se faz, né, a parametrização, né, pensar em todos os planos, ou seja, tanto no horizontal quanto no vertical, especialmente na arquitetura e engenharia, onde precisamos articular, né, elementos de forros e paredes, pisos e paredes, fachadas e parte interna, né? Isso é importante ter, digamos, articulado para que a nossa geometria tenha uma coerência, né, arquitetônica. Bom, vejam o seguinte, quando eu trabalhei com essa distância do valor da linha horizontal associada à senoide, né, ao valor da nossa senoide, o que aconteceu? Em alguns momentos, esse valor é zerado, né? Tem alguns pontos, né, dessa curva senoidal em que o valor pode ser zero, né? Dependendo qual for a configuração e onde cair o ponto de inflexão dessa senoide, né, dentro da variação paramétrica. Então, agora está acontecendo isso, né? Tem um ponto que é zerado, né? E essa é a mensagem de erro que está mostrando, a advertência que está mostrando, né, o Dynamo, ou seja, tem pontos P1 e P2 coincidindo, né, numa linha. Para que isso não aconteça, eu poderei aqui incorporar, né, um valor unitário, né, adicional, para garantir que todas as linhas vão ter alguma expressão dentro do nosso projeto, tá? Então, o importante é que quando é feita uma programação, não se deixem passar essas advertências, porque ao compreender a advertência, muitas vezes o aluno vai entender que, se bem matematicamente o elemento pode acontecer, construtivamente o elemento não pode ser construído. Ou seja, entender que o que acontece no mundo virtual é uma coisa, o que acontece no mundo real é outra, é importantíssimo, né? Ou seja, no mundo virtual eu posso até colocar dois objetos, né, compartilhando o mesmo espaço. No mundo real eu não posso isso. Ou seja, no mundo real eu não posso ter uma linha de dimensão zero, embora no mundo virtual matemático um programa possa passar por cima dessa situação e fazer o processamento, né? Ainda que o programa tenha em si mesmo algum processamento para evitar o erro virtual, o erro real vai acontecer. Então, muito cuidado com esse tipo de situação quando se programam processos, tá? O mundo virtual é virtual, o real é o real, e o que tem que ser construído é o real, não é o virtual. O virtual apenas ajuda, serve como subsídio à nossa construção real, né? Se o subsídio começa a ser um fator de problema, né, então estamos colocando um problema que nós não tínhamos, né? Muita atenção a isso.
No próximo vídeo vamos continuar, né, uma pequena modificação dessa função para controlar o local de arranque desse elemento. Tá? Aqui o arranque está sendo feito de lado a lado da parede com o elemento completo. Tá? Vamos tentar fazer um pequeno controle, né, para controlar também a posição de início e final da nossa distribuição ondular.